Nas primeiras horas da manhã de domingo, 10 de maio de 2020, o silêncio das montanhas do Colorado foi interrompido, não pelo canto dos pássaros ou pelo farfalhar das árvores, mas por luzes piscando e pela sensação profunda no estômago de que algo estava terrivelmente errado. Em meio ao pânico crescente, em uma estrada estreita de terra, os integrantes das buscas se depararam com algo que não deveria estar ali: uma bicicleta. Abandonada, caída de forma estranha, como se tivesse sido largada às pressas. Ou de propósito. Não havia sinais de luta, nenhum som. O Dia das Mães, um dia que deveria ter sido preenchido por abraços e amor, havia, em vez disso, mergulhado no silêncio. O telefone de Suzanne permanecia em silêncio. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Suzanne Morfield nasceu no início da década de 1970 e cresceu em Alexandria, Indiana, cultivando uma sede pela vida que se destacava para aqueles que a conheciam melhor. Seja em conversas casuais, em um corredor escolar movimentado ou na forma sincera com que enfrentava desafios, ela tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem apoiadas. Foi criada valorizando as relações humanas acima do sucesso material, um princípio que definiu grande parte de sua vida. Durante a pré-adolescência, Suzanne demonstrava uma determinação discreta, participando de esportes locais não por desejar vencer, mas porque amava o espírito de companheirismo. Ela também encontrava conforto em sua fé, frequentando regularmente encontros de jovens, onde sua crença na compaixão como base de uma vida significativa era constantemente reforçada. Como muitos adolescentes, considerou diferentes caminhos profissionais: ensino, enfermagem ou qualquer área que lhe permitisse cuidar dos outros. Embora não tivesse um plano claro, seu desejo inabalável de ajudar e acolher permaneceu constante. Na casa dos 20 anos, Suzanne recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida: linfoma de Hodgkin, um desafio que a exigiu física e emocionalmente. Ainda assim, mesmo em meio ao tratamento, marcado por noites longas e momentos de medo, ela reuniu uma resiliência que moldaria sua visão de mundo para sempre. Levantando-se todas as manhãs com renovada determinação, ela passou a enxergar a doença como um motivo para se agarrar ainda mais à vida, em vez de se afastar dela. Quando finalmente superou esse capítulo difícil, Suzanne carregava consigo uma nova apreciação pelas pequenas maravilhas do dia a dia. Seja o riso de seus filhos ou um nascer do sol brilhante, ela abraçava esses momentos com gratidão, lembrando a todos ao seu redor o quão preciosa a vida realmente é. Pouco tempo após vencer a doença, Suzanne conheceu Barry Morfield, uma pessoa enérgica e amante da vida ao ar livre, cuja determinação parecia complementar sua disposição esperançosa. Da união nasceram 2 filhas, que se tornaram o principal foco de sua vida. Ela se realizava plenamente na maternidade, envolvendo-se em atividades que iam desde preparar lancheiras escolares ao amanhecer, até torcer pelas meninas em eventos esportivos. Os amigos a lembram como uma mãe que conseguia equilibrar as responsabilidades domésticas com seu próprio crescimento pessoal, jamais deixando de estar presente para suas filhas ou para as pessoas de sua comunidade. Se alguém precisasse de um favor rápido, talvez alguém para cuidar de uma criança, ela raramente hesitava em abrir as portas de sua casa. Com o tempo, Suzanne e Barry decidiram se mudar de Indiana para o Colorado, atraídos por oportunidades de trabalho e por uma paixão compartilhada pela natureza. As montanhas majestosas e as florestas densas do Colorado pareciam um cartão postal vivo, o cenário perfeito para um casal em busca de aventura e tranquilidade. Suzanne, embora enraizada em sua criação no meio oeste, encontrou serenidade nesse novo ambiente. Os fins de semana eram passados em trilhas ou pescando em lagos cristalinos, criando memórias no ar fresco das montanhas. Seus amigos acreditavam que os céus abertos do Colorado refletiam a abertura de seu coração, vasto, caloroso e pronto para acolher o que viesse a seguir. O envolvimento comunitário,
Era algo natural para Suzanne. Mesmo após a mudança, ela encontrou maneiras simples, porém significativas, de contribuir para a vida local. Frequentemente se voluntariava em eventos do bairro, organizava encontros da igreja e oferecia ajuda sempre que percebia alguma necessidade. Em sua nova congregação, tornou-se conhecida como uma presença acolhedora, oferecendo ouvidos atentos àqueles que enfrentavam dificuldades pessoais. Embora sua vida pudesse parecer comum à primeira vista, aqueles que conheciam Suzanne de perto reconheciam a força silenciosa de sua história. Ela era uma sobrevivente do câncer que havia encarado a mortalidade e se recusado a se tornar amarga. Aprendeu a acolher mudanças em vez de temê-las, seja a mudança de sua família para outro estado ou os desafios diários de criar filhos. Tendo enfrentado as incertezas de uma doença grave, ela atribuía um valor extraordinário aos prazeres mais simples da vida, desde conversas compartilhadas com um café até risadas sinceras diante de pequenos contratempos. Os amigos costumavam dizer que ela irradiava um tipo de contentamento que vinha de compreender verdadeiramente o quão precioso cada dia pode ser. Ainda assim, Suzanne não estava livre de preocupações pessoais. A experiência de sobreviver ao câncer deixou complexidades emocionais. Uma ansiedade latente em relação à sua saúde a longo prazo, uma sensação intensificada de vulnerabilidade. Ela raramente deixava esses sentimentos dominarem sua postura externa, mas amigos próximos notavam que, às vezes, ela carregava uma inquietação sutil, como se cada momento de calma fosse equilibrado pelo conhecimento de quão rapidamente tudo pode mudar. Mesmo assim, ela seguia em frente com fé e gratidão, buscando oferecer esperança a outros que enfrentavam suas próprias batalhas. Socialmente, Suzanne preferia conexões profundas a interações superficiais. Não era a presença mais barulhenta em eventos da igreja ou churrascos do bairro, mas tinha uma maneira especial de se aproximar de quem precisava de um amigo. É claro que nenhuma vida está livre de atritos. Embora raramente falasse disso publicamente, Suzanne, como qualquer esposa, enfrentava tensões comuns no casamento. Mudanças de estado podem desgastar até os relacionamentos mais fortes, trazendo incertezas ligadas a finanças, círculos sociais e realização pessoal. Vistos de fora, os Morphew pareciam uma família estável, mas, como todas as famílias, precisavam lidar com o delicado equilíbrio entre ambições profissionais, responsabilidades com filhas adolescentes e aspirações pessoais. Se Suzanne alguma vez lutou com um descontentamento mais profundo, ela manteve isso em grande parte para si, direcionando sua atenção para a família que amava e para a comunidade que servia. À medida que a primavera de 2020 se aproximava, os dias de Suzanne eram uma mistura de rotina, pequenas celebrações e reflexão pessoal. Ela tinha filhas à beira da vida adulta, um casamento que a levara para além das fronteiras estaduais e um coração disposto a espalhar bondade onde encontrasse espaço. Quando maio de 2020 chegou, ninguém próximo a Suzanne Morphew poderia imaginar a tempestade de mistério e angústia que estava prestes a cair sobre os cantos, até então tranquilos do condado de Chaffee, no Colorado. O longo domínio do inverno finalmente começava a ceder. A neve derretia nos picos montanhosos acidentados, revelando encostas verdejantes e despertando a terra adormecida. A primavera estava em plena floração, com o ar perfumado de pinheiros e novas promessas. Com o vírus lançando uma longa sombra sobre a vida cotidiana, famílias da região, assim como tantas outras pelo país, se agarravam à rotina e aos pequenos confortos. Nesse cenário, aproximava-se o Dia das Mães. Uma data geralmente marcada por cafés da manhã caseiros, cartões cheios de carinho e gratidão compartilhada. Suzanne Morphew, mãe dedicada de 2 filhas, provavelmente esperava algo simples e afetuoso. Abraços das meninas, mensagens carinhosas e a alegria suave de estarem juntas. Ela havia construído uma vida tranquila e satisfatória, centrada na família, na fé cristã e na natureza cênica que tanto apreciava. Mas, em vez de celebração, o dia 10 de maio de 2020 ficaria para sempre ligado à confusão,
ao sofrimento e a um desaparecimento enigmático que enviou ondas de choque muito além das terras altas do Colorado. Aquele domingo começou como qualquer outro. Segundo aqueles que a conheciam melhor, Suzanne parecia relaxada e sem preocupações nos dias que antecederam a data. Não houve sinais de alerta, nem mensagens enigmáticas, nem ligações noturnas ou preocupações sussurradas. Amigos e vizinhos se lembravam de vê-la circulando pela cidade, conversando casualmente sobre próximos cultos da igreja, encontros com distanciamento social ou planos otimistas para o verão. Ela parecia equilibrada, emocionalmente estável e em paz com o ambiente ao seu redor. Suas rotinas eram familiares, sua postura gentil e reservada. Ela era alguém que fazia os outros se sentirem à vontade. A narrativa amplamente divulgada mais tarde sugeriria que Suzanne saiu de casa naquela manhã para um passeio de bicicleta, uma atividade normal, quase ritualística, para alguém que abraçava a vida ao ar livre e gostava de se manter fisicamente ativa. No entanto, até mesmo essa premissa simples logo se tornou nebulosa devido a perguntas sem resposta. Ela tomou café da manhã com as filhas antes de sair? Seu passeio foi uma escapada espontânea ou parte de um trajeto planejado? Nenhuma testemunha a viu sair e nenhuma câmera de vigilância registrou seu caminho. Em algum momento entre o início da manhã e o começo da tarde, Suzanne Morfield desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. No fim da tarde, a inquietação rapidamente se transformou em alarme. Familiares e amigos começaram a ligar, enviar mensagens e tentar contato. Mas seus esforços foram recebidos com um silêncio inquietante. Suzanne era conhecida por ser atenciosa e comunicativa, especialmente com as filhas, que eram o centro de seu mundo. Seu telefone não foi atendido. Ninguém a tinha visto. A casa, embora organizada, não mostrava sinais de sua presença. Um vizinho, perturbado pela quietude ao redor da residência dos Morfield e pela falta de movimento em um feriado que deveria ser animado, entrou em contato com as autoridades. Os policiais chegaram pouco depois e constataram que Suzanne havia desaparecido sem deixar vestígios. Seus objetos pessoais ainda estavam em casa e não havia bilhete, mensagem ou pista deixada para trás. A investigação começou imediatamente, com equipes de busca sendo mobilizadas para percorrer rotas prováveis e trilhas populares para ciclismo. Eventualmente, sua bicicleta foi encontrada perto de uma estrada do condado, caída de maneira estranha e fora de lugar. A descoberta apenas aprofundou o mistério. Não havia sangue, nem sinais de luta, nem indícios de queda ou acidente. A bicicleta havia sido colocada cuidadosamente ali? Ou alguém a abandonara apressadamente para despistar os investigadores? Se Suzanne estivesse ferida, o tempo estava se esgotando, e rápido. À medida que a notícia de seu desaparecimento se espalhava, a comunidade se mobilizou em números extraordinários. Voluntários locais se espalharam por campos abertos, trilhas nas montanhas e densos bosques florestais. As redes sociais explodiram com pedidos de informações, enquanto cartazes de pessoa desaparecida cobriam comércios locais e pontos de trilha. Um sentimento inquietante se instalou sobre o condado de Chaffee, um enclave pitoresco agora marcado por medo, suspeita e tristeza. A ideia de que uma mãe querida pudesse simplesmente desaparecer sob o céu claro do Colorado era difícil demais para muitos aceitarem. Teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que um animal selvagem pudesse tê-la atacado, embora nenhuma evidência sustentasse essa hipótese. Outros sussurravam sobre um possível sequestro, ou algo ainda pior. A possibilidade de que um predador humano estivesse à espreita entre eles gelava os moradores até o fundo da alma. As autoridades logo ampliaram seus esforços, trazendo recursos especializados de agências estaduais e federais. À medida que os dias passavam sem pistas definitivas, as especulações começaram a se voltar para essa vida pessoal de Suzanne. Seu marido, Barry Morfield, estaria fora da cidade na época, em uma viagem a trabalho. Seu álibi, seu comportamento e suas declarações públicas passaram a ser analisados de forma implacável. Em um vídeo, Barry apareceu visivelmente abalado,
oferecendo uma recompensa substancial pelo retorno de Suzanne e implorando pela ajuda do público. Ainda assim, investigadores amadores da internet dissecavam cada palavra e gesto, muitos convencidos de que ele sabia mais do que estava dizendo. Outros o defendiam, argumentando que ele era apenas um marido em luto, preso em uma tempestade de pesadelo que não conseguia controlar. A cada dia que passava, a esperança diminuía e as perguntas angustiantes se multiplicavam. As equipes de busca refizeram seus passos, reexaminando os mesmos riachos, ravinas e trilhas de caminhada. Nada de novo surgiu, nenhuma pegada, nenhuma roupa descartada, nenhum sinal de vida ou de morte. As filhas de Suzanne, com seus rostos jovens marcados pelo desespero, recorreram às redes sociais com apelos emocionados. "Por favor, tragam nossa mãe de volta", dizia uma publicação compartilhada milhares de vezes. A comunidade se agarrou àquelas palavras. Um fio frágil de esperança em uma história que parecia se desfazer. A mídia nacional chegou em peso, atraída pelo simbolismo inquietante de uma mãe desaparecida no Dia das Mães, a dor da família contrastando com a impressionante beleza natural do Colorado. O caso rapidamente criou raízes nos círculos de true crime, gerando podcasts, linhas do tempo, fóruns de teorias e investigações amadoras. Pessoas de todo o país queriam saber: o que aconteceu com Suzanne Morphew? Amigos de Suzanne reagiram fortemente contra a ideia de que ela teria ido embora por vontade própria. Eles a descreviam como alguém carinhosa, profundamente leal à família e firmemente enraizada em sua espiritualidade. No entanto, começaram a surgir rumores de conflitos conjugais, dificuldades financeiras, distanciamento emocional, talvez até infidelidade. Esses boatos fervilhavam sob o silêncio oficial. Apesar do intenso interesse, as autoridades mantiveram deliberadamente cautela em suas declarações públicas. Reconheciam a natureza enigmática do caso, mas se recusavam a nomear suspeitos ou descartar qualquer possibilidade. Barry Morphew permanecia uma figura que despertava tanto simpatia quanto suspeita, dependendo de quem fosse consultado. Ele pintava o retrato de um marido amoroso lutando para encontrar a esposa, mas inconsistências em sua linha do tempo e em seu comportamento davam munição aos críticos. Seus apoiadores, por outro lado, argumentavam que ninguém poderia ser esperado a agir de forma totalmente irracional após um trauma dessa magnitude. A narrativa oficial em torno do desaparecimento de Suzanne permanecera praticamente inalterada desde o Dia das Mães, e o vácuo de informações apenas aprofundava a confusão e o sofrimento que já começavam a envolver sua família, amigos e toda a comunidade. Naqueles primeiros dias de incerteza, suas filhas, desesperadas por qualquer fragmento de informação, se viam atormentadas pelo desconhecido. Elas se agarravam à esperança, enquanto cada hora que passava sem notícias, sem qualquer indicação do que havia acontecido com a mãe, pesava cada vez mais em seus corações. A angústia de não saber era dilacerante. Em seu apelo desesperado por respostas, pediram que qualquer pessoa que tivesse até o menor detalhe se manifestasse, na esperança de que mesmo a informação mais insignificante pudesse lançar alguma luz sobre o misterioso desaparecimento da mãe. Olhando em retrospecto, aquela fase inicial das buscas parecia um limbo cruel e desorientador. Era como se todos estivessem suspensos no tempo, sem confirmação de tragédia nem alívio à vista. Cada possibilidade se mostrava grande e perturbadora. A comunidade de Suzanne, unida por anos de história compartilhada, camaradagem e familiaridade, ansiava por um desfecho. Precisavam de algo que confirmasse seus piores medos ou que trouxesse a possibilidade de esperança, mas a dura realidade era que as respostas não vinham facilmente. Estranhos também se viram atraídos pela história, cativados e perplexos com o enigma de como alguém poderia desaparecer de forma tão completa, sem deixar vestígios. No entanto, apesar da diminuição gradual do interesse público, a determinação dos investigadores permaneceu inabalável. Novas pistas surgiam, oferecendo breves lampejos de esperança,
e cada possível avanço trazia consigo uma renovada onda de energia. O ciclo de otimismo e temor começou a cobrar seu preço dos entes queridos de Suzanne. No silêncio de suas vidas, amigos e familiares lutavam com a ideia de que talvez, apenas talvez, as respostas que tanto buscavam não fossem ser encontradas. Em conversas sussurradas, começaram a circular especulações sobre possíveis motivos ocultos, lutas secretas ou um encontro fortuito que havia dado terrivelmente errado. À medida que o caso atingia um ponto crítico, o público se convencia cada vez mais de que algo grande estava prestes a acontecer. As declarações de Barry passaram a ser analisadas com intensidade, assim como os detalhes que cercavam os últimos momentos conhecidos de Suzanne. As autoridades, por sua vez, aprofundaram as investigações, vasculhando registros telefônicos, transações financeiras e os históricos pessoais dos envolvidos. Examinaram cada pista, convencidos de que, em algum ponto daquela teia emaranhada de evidências, a verdade surgiria. Mas apesar de toda a pressão crescente, uma coisa permanecia inegável. A ausência de Susan Morphew não era apenas uma perda pessoal. Ela havia atingido o coração de toda a comunidade. A comunidade esperava, perguntando-se se algum dia obteria as respostas de que tanto precisava. Publicamente, o desaparecimento de Suzanne havia se transformado em uma complexa convergência de teorias, rumores e apelos apaixonados. No entanto, nos bastidores, as autoridades trabalhavam de forma diligente, metódica e incansável para desvendar o mistério. A investigação era exaustiva, exigindo atenção minuciosa aos detalhes e, por vezes, um ritmo dolorosamente lento. Os investigadores vasculhavam um labirinto de rastros digitais, depoimentos de testemunhas e possíveis pistas, na esperança de encontrar ao menos um indício capaz de abrir o caso de vez. À medida que a investigação avançava, uma onda de colaboração profissional se espalhou pelo centro do Colorado. Agências estaduais, equipes do FBI e unidades especializadas de busca chegaram uma a uma, trazendo sua experiência coletiva para um caso que havia capturado a atenção do país. Sua presença ressaltava a gravidade da situação. Uma mãe estava desaparecida, e seu rosto, antes familiar para muitos, agora estampava cartazes de pessoas desaparecidas em todo o país. Mesmo nas fases iniciais, os responsáveis pela investigação entendiam que um caso de desaparecimento de adulto exigia uma abordagem distinta, muito diferente daquelas envolvendo trilheiros perdidos ou adolescentes fugitivos. Sabiam que precisavam agir com cuidado, método e, acima de tudo, rapidez. A primeira etapa da apuração concentrou-se em estabelecer uma linha do tempo completa e detalhada dos eventos em torno de 10 de maio de 2020. Os investigadores recorreram a todas as fontes de informação disponíveis. As pessoas com quem Suzanne havia se comunicado, os rastros digitais que pudesse ter deixado, os lugares que frequentava, os horários de suas interações. Cada ligação, cada mensagem, cada localização foi analisada com extremo cuidado. Imagens de câmeras de vigilância, registros telefônicos e quaisquer outros dados que pudessem fornecer uma base sólida para a investigação foram examinados em busca de pistas. O processo, em muitos aspectos, era como tentar montar um quebra-cabeça complexo a partir de peças espalhadas. Cada indício tinha o potencial de confirmar ou desafiar as teorias existentes sobre o que havia acontecido com Suzanne naquele dia. Grande parte da atenção pública, compreensivelmente, concentrou-se em Barry Morphew. Como marido de Suzanne e uma das últimas pessoas conhecidas a ter interagido com ela antes do desaparecimento, Barry tornou-se uma figura central na investigação. Ele foi imediatamente escrutinado, pois seus paradeiros e ações no período em que Suzanne desapareceu eram de extrema importância. Quando Barry afirmou que havia saído da cidade a trabalho no dia em que Suzanne sumiu, os investigadores se concentraram em determinar os detalhes exatos de sua viagem. Quando saiu, quando voltou e onde esteve. Analisaram dados de GPS, registros de torres de celular e telemetria de veículos, cada informação servindo como um possível fio capaz de confirmar ou enfraquecer seu relato.
A reação do público às declarações de Barry foi imprevisível e divisiva. Algumas pessoas se uniram em seu apoio, acreditando em sua versão, enquanto outras se voltaram contra ele, convencidas de que suas explicações eram falhas ou enganosas. Enquanto o Tribunal da Opinião Pública oscilava entre extremos, as autoridades mantinham uma postura calma e disciplinada. Sabiam que não podiam se apoiar no sentimento popular ou em especulações da internet. Entendiam que uma investigação de desaparecimento poderia rapidamente evoluir para um caso de crime e estavam determinadas a seguir as evidências onde quer que elas levassem. Mas também sabiam que seriam necessários muito mais do que alguns detalhes suspeitos ou o fervor de teorias conspiratórias online para construir um caso sólido. Em uma investigação como essa, tapetes, pisos, batentes de portas, cada superfície poderia, teoricamente, conter sinais microscópicos capazes de lançar luz sobre um possível confronto ou a movimentação de uma vítima contra a própria vontade. Ainda assim, segundo todos os relatos, a casa oferecia poucos esclarecimentos. Amigos que souberam da busca na residência se prepararam para a possibilidade de uma revelação sombria. Dia após dia, porém, as autoridades mantiveram uma postura determinada, porém reservada, indicando que não haviam encontrado provas definitivas sobre o destino de Suzanne. Longe dos holofotes, um processo paralelo de coleta de informações se expandia silenciosamente. Mandados de busca direcionados aos dispositivos eletrônicos de Suzanne, assim como aos de Barry, foram cumpridos. Os investigadores buscaram registros financeiros, correspondências em redes sociais e mensagens privadas, na tentativa de descobrir qualquer conflito oculto ou pista sobre seu desaparecimento. Se Suzanne tivesse nutrido medos ou confiado algo a um amigo próximo, essas comunicações poderiam fornecer uma pista crucial. De acordo com pessoas que acabaram sendo entrevistadas, Suzanne não era conhecida por registrar tensões pessoais online. Ela era reservada, mais inclinada a conversas presenciais do que a longas mensagens de texto ou publicações enigmáticas nas redes sociais. Isso tornava a busca por rastros digitais um processo árduo, menos parecido com a leitura de um diário chocante e mais com a tarefa de reunir sinais sutis espalhados ao longo de meses ou anos. Além da família imediata, as autoridades conversaram com vizinhos, amigos, conhecidos da igreja e qualquer outra pessoa que pudesse oferecer fragmentos úteis de informação. Alguém teria visto Suzanne na manhã de 10 de maio além do suposto passeio de bicicleta? Ela mencionou planos de ir a uma área mais remota? Teria dado indícios de conflitos conjugais ou medo por sua segurança? Essas perguntas, repetidas em entrevistas formais, buscavam capturar a essência intangível da vida de Suzanne pouco antes de tudo mudar. Com o tempo, essas conversas formaram um retrato fragmentado. Uma mulher que parecia externamente satisfeita, embora alguns indicassem que pressões, como dificuldades financeiras ou tensões no casamento, pudessem estar escondidas sob a superfície. Embora tais indícios não fossem incomuns, eles ofereciam caminhos para os detetives explorarem, especialmente quando combinados com dados eletrônicos ou financeiros que pudessem indicar transações incomuns, correspondências secretas ou mudanças abruptas nos padrões diários. Ao mesmo tempo, a busca física por Suzanne continuava. Helicópteros seguiam sobrevoando regiões montanhosas, em busca de qualquer terreno perturbado ou local apressadamente ocultado, enquanto cães treinados percorriam trilhas e a densa vegetação das florestas. Sistemas portáteis de sonar investigavam fontes de água locais. As equipes de busca retornavam repetidamente às mesmas áreas, determinadas a não deixar passar nenhuma evidência, por mais sutil que fosse. Quanto mais o tempo passava, mais os possíveis locais de busca se expandiam, criando um desafio semelhante a perseguir fumaça pela vasta paisagem do Colorado. A natureza selvagem e acidentada do condado de Chaffee era imensa, e os investigadores sabiam que, se houvesse crime envolvido, o suspeito poderia ter explorado essas extensões naturais para esconder provas cruciais. Os voluntários permaneceram firmes, ainda esperando ser aqueles a encontrar a pista vital que resolveria o enigma. No entanto, a cada varredura infrutífera, o ânimo diminuía um pouco mais.
A pergunta que muitos sussurravam, mas poucos ousavam dizer em voz alta, era se estavam procurando por Susan viva, ou, em vez disso, por restos mortais que confirmariam um desfecho devastador. À medida que a investigação avançava, surgiam indícios de tensão em torno da família Morphew. Pessoas próximas a Barry expressavam crença em sua inocência, citando a base aparentemente sólida do casal e o sofrimento evidente de Barry. Outros, talvez menos certos, viam possíveis sinais de alerta. Discussões comentadas, aparições ocasionais que sugeriam que o casamento não era perfeito e as respostas às vezes cautelosas de Barry. As autoridades estavam cientes desses murmúrios de fundo, avaliando cuidadosamente cada pedaço de boato. Também coletaram dados do GPS da caminhonete de Barry, alimentando especulações contínuas de que determinadas quilometragens ou registros de horário poderiam entrar em conflito com o paradeiro que ele havia declarado. Alguns meses após o início das buscas, até mesmo os veículos de notícias locais insinuavam grandes avanços, embora nenhuma prisão tivesse sido realizada naquele momento. Em setembro de 2020, os investigadores realizaram uma busca massiva em um canteiro de obras residenciais, ligado ao trabalho de Barry como empreiteiro. A operação durou vários dias, utilizando maquinário pesado para escavar partes da propriedade, na esperança de encontrar qualquer sinal de Suzanne. Observadores acompanhavam com ansiedade, preparados para um desfecho que finalmente pudesse mudar o rumo da investigação. No entanto, quando a busca foi concluída, as autoridades anunciaram que nenhuma evidência relevante havia sido encontrada. Foi mais um revés, tanto para os profissionais profundamente envolvidos no caso, quanto para a comunidade que ansiava por respostas. Meses haviam se passado, e, embora o rosto de Suzanne ainda aparecesse em comunicados, a pergunta sobre seu destino corroía o coração coletivo da região. A portas fechadas, porém, o gabinete do xerife e investigadores aliados estavam construindo uma linha do tempo que ia além do dia em que Suzanne desapareceu. Eles mapearam meticulosamente sinais de celular, cruzaram movimentos de veículos e analisaram dados de segurança residencial. Reuniram depoimentos pessoais sobre a dinâmica da casa dos Morphew nos meses que antecederam 10 de maio. Chegaram até a revisar as apólices de seguro de vida de Suzanne, em busca de qualquer possível motivo financeiro que pudesse lançar nova luz sobre seu desaparecimento. É típico, em casos assim, que os investigadores explorem todos os ângulos, desde a possibilidade de um sequestro direcionado até a dura hipótese de homicídio cometido por alguém próximo a ela. Ao longo do inverno de 2020 e no início de 2021, o fascínio do público pelo caso não mostrou sinais de diminuir. Alguns observadores apontaram paralelos com outros desaparecimentos de grande repercussão, entrelaçando especulações que ofuscavam as realidades cotidianas de uma investigação que era, em sua essência, extensa e movida por detalhes. Cada novo fragmento de informação, como a suposta descoberta de um objeto pessoal pertencente a Suzanne, ou rumores sobre a ampliação do perímetro de busca, provocava enxurradas de comentários nas redes sociais. Enquanto isso, aqueles próximos a Suzanne tentavam manter um otimismo cauteloso. O gabinete do xerife divulgou comunicados pedindo moderação e incentivando qualquer pessoa com informações confiáveis a entrar em contato com as linhas oficiais de denúncia, em vez de alimentar rumores. Ainda assim, a máquina de boatos não parava. As filhas de Suzanne, apanhadas no fogo cruzado, permaneceram em grande parte reservadas, com seus ocasionais apelos pelo retorno da mãe sendo ofuscados pelo turbilhão persistente de teorias. Em segundo plano, os investigadores continuaram com sua abordagem minuciosa. Reentrevistaram testemunhas-chave, esperando que mudanças nas lembranças ou novos detalhes viessem à tona. Consultaram especialistas externos, incluindo analistas comportamentais que examinaram declarações disponíveis em busca de possíveis inconsistências. Esse tipo de trabalho especializado, muitas vezes invisível ao público, pode influenciar fortemente se uma prisão será feita no final, se a história de um suspeito muda vezes demais, ou se uma linha do tempo se torna impossível de reconciliar com dados telefônicos,
As autoridades se aproximam de uma causa provável para uma acusação criminal. Mas considerando que Suzanne ainda estava desaparecida, construir um caso de homicídio sem um corpo representava um desafio especialmente árduo. O clímax público em torno do desaparecimento de Suzanne Morphew atingiu novos patamares em maio de 2021, um ano após ela ter sido vista pela última vez, quando as autoridades do condado de Chaffee fizeram um anúncio surpreendente. Barry Morphew, marido de Suzanne, havia sido detido e formalmente acusado de múltiplos crimes, incluindo homicídio em primeiro grau. Até aquele momento, o caso era amplamente visto como uma investigação de pessoa desaparecida, carregada de rumores e especulações, mas sem uma conclusão firme. De fato, a comunidade estava dividida. Alguns apoiavam Barry, convencidos de que ele era um marido dedicado envolvido em uma tragédia inexplicável. Outros nutriam suspeitas de que seu comportamento e suas declarações indicavam algo mais profundo. Embora os investigadores tenham mantido silêncio, logo ficou claro que haviam reunido uma vasta coleção de registros. Surgiram relatos, alguns em documentos oficiais do tribunal, outros por meio de vazamentos, sobre registros de GPS de telefones, trocas de mensagens de texto e lacunas suspeitas na linha do tempo. A promotoria pretendia demonstrar que as declarações de Barry à polícia continham inconsistências e, em sua avaliação, possíveis falsidades. Certos rastros digitais, por exemplo, supostamente o colocavam em locais em horários que entravam em conflito com sua própria versão dos fatos. Os promotores insinuaram que as finanças da família, assim como mensagens anteriores entre Susan e amigas próximas, poderiam revelar tensões no casamento dos Morphew, muito antes do Dia das Mães de 2020. Analistas jurídicos que acompanhavam o caso especulavam que a acusação se apoiaria fortemente em provas circunstanciais, porém interligadas. Desde o início, o advogado de defesa de Barry adotou uma postura combativa, sustentando que a prisão havia sido precipitada e baseada na pressão da opinião pública, e não em provas definitivas. Eles retrataram Barry como um homem que cooperou com os investigadores, permitiu múltiplas buscas em sua propriedade e participou de entrevistas repetidas sem solicitar um advogado. A defesa argumentou que cada suposta discrepância em sua linha do tempo podia ser explicada pelo estresse e pela confusão de descobrir que sua esposa estava desaparecida. O próprio Barry insistiu que não teve nada a ver com o desaparecimento de Suzanne, chamando-a de seu anjo e afirmando que quaisquer sugestões de discórdia conjugal eram exageradas ou fruto de mal-entendidos. Durante o verão e o outono de 2021, uma série de audiências preliminares ofereceu os primeiros vislumbres das provas. Os promotores revelaram fragmentos de sua análise digital, destacando registros telefônicos que, segundo eles, mostravam o dispositivo de Barry mudando de modo ou se deslocando em horários que não coincidiam com seu relato público. Testemunhas sugeriram que Suzanne havia confidenciado a uma amiga que considerava uma separação, uma revelação explosiva que abalou a imagem de um casamento harmonioso. Ainda assim, para cada revelação, a defesa contra-atacava com explicações alternativas, retratando as provas como interpretações circunstanciais e não fatos definitivos. Além disso, a questão de como exatamente Barry poderia ter se livrado dos restos mortais de Suzanne, caso fosse culpado, ocupou um lugar central nos argumentos jurídicos. Testemunhas da acusação propuseram que Barry, trabalhando como paisagista e empreiteiro, possuía as habilidades e a oportunidade para esconder provas em locais remotos ou em canteiros de obras. Em contra-interrogatório, a equipe de defesa classificou essas teorias como pura especulação, sem respaldo em provas físicas como materiais remanescentes, solo perturbado ou testemunhos oculares. Então, em abril de 2022, quase 2 anos após o desaparecimento de Suzanne, a promotoria apresentou um pedido para arquivar as acusações sem prejuízo. A justificativa oficial citou a indisponibilidade de uma testemunha-chave, supostamente um especialista que poderia localizar provas em uma região montanhosa, então coberta de neve.
e a preocupação de que avançar rapidamente para o julgamento pudesse comprometer a capacidade de construir um caso sólido. O pedido, concedido pelo tribunal, permitiu que as autoridades mantivessem a opção de reapresentar as acusações contra Barry no futuro, caso surgissem novas provas definitivas. O caso Morphew serviu como um exemplo sombrio de como um único desaparecimento pode abalar toda uma comunidade, estremecer a confiança institucional e deixar perguntas persistentes que podem levar anos para serem respondidas, se é que algum dia o serão. Mesmo sem uma acusação ativa de homicídio, o enigma fundamental permanece. Suzanne Morphew continua desaparecida.